sua imensa graça bastarei. Quando enfim chegar o dia glorioso a como eu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pastor Manuel, não é? Quanto mais tempo tiver, melhor, né? Para passar para nós, né? Um ensinamento maravilhoso. Então vamos receber o irmão, amém? Que os vamos glorificar a Deus. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Já vamos daqui a pouco meditar na boa palavra de Deus, que é edificação para nós, referente a Cristo, Senhor da glória. E é um tempo muito oportuno de nós estar aproveitando, não é, Tiago? É muito oportuno. Não sou diário, Não? sacerdote. Eu também. Nós dois, nós tudo aqui. Todos nós somos. Todos nós. A irmã sabia desse título na Bíblia dado a nós? A senhora sabia os grandes títulos que Deus deu para nós na prática? Título. Não, é tão bom aprender, não é? A senhora já falou com Deus hoje? Então, por que a senhora fala com Deus todo dia? Porque é sacerdote. No Antigo Testamento, só quem falava com Deus era o sacerdote e os profetas. Agora, todos nós que falamos somos sacerdotes. Aleluia! Por isso que temos que ter uma consideração aos outros muito grande. Por causa do título na prática, falar direto, né? Somos sacerdotes. E o que mais? Só? Sacerdote. Não. É ministro também. Feminista. Sacerdotes, levitas. Aí são os títulos paralelos. Mas os títulos oficial é rei Rei, sacerdote. e o que mais? Profeta. Profeta. Então nós temos 3 títulos que no Antigo Testamento não eram permitidos. Na Bíblia só 2 homens que possuíam os 2 títulos. Moisés e Samuel, que eram os títulos de Cristo. Sabia? Não, né? Então a nossa graduação. Não, os profetas, irmão, é os que interpretam a Bíblia. A Bíblia é profecia, né? É a profecia. Existe profeta porque a interpretação e a aceitação da profecia é interpretada agora. Agora você lê um versículo, ou 2 ou mais, e o que acontece? Você vai interpretar, vai transmitir a profecia. E ainda Apocalipse fala no capítulo 19, verso 10, que o testemunho de Jesus é a essência da profecia, a essência dada pelo Espírito Santo. E nós somos profetas e somos também reis, né? Reis. Por que somos reis? Ajuda aí, é bom. Por que a Bíblia nos chama de reis? Jesus nos fez reis. Porque nós não estamos debaixo, apesar que as pessoas divertem muito. Nós estamos mais debaixo do regulamento da antiga lei. Mas para entender é preciso não orar a gente ora pela misericórdia. Mas não é necessário só orar, é necessário examinar.
se está na graça e começa a criar registros da lei, trazendo para a graça e cancelando o sacrifício de Cristo na cruz. Esse é o grande perigo. Então a gente é rei porque nós estamos mais debaixo da lei. Por que nós estamos debaixo da lei? Porque agora estamos na graça. Porque na lei Deus deu mandamentos condicionais. Se você não cumprisse, sofreria pena de morte. E a graça já não traz esta lei. Você está sujeito a cometer uma falha como ser humano. Só que deu espaço para o perdão. Então não morre, é perdoado. Mas só que eu Não, ela não está reinando sobre nós. A lei não está reinando. E também na lei precisaria fazer um sacrifício para receber uma bênção. Hoje não, só pedir. Na hora do Cristo. Pedir e confiar. Só Jesus conseguiu Hã? cumprir a lei. Só Jesus que conseguiu. Toda a lei impecável. Ele cumpriu impecavelmente. Mas ele Teve ninguém que conseguiu, né? é porque a lei, irmãos, duas leis que estão no Antigo Testamento. Tem a lei que está no Antigo Testamento, no sentido moral, ela passou para o Novo. Mas a lei cerimonial, não. Essa cessou. Quando uma mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Cristo, ela não podia tocar, porque ela estava debaixo da tutela da lei. Se tocasse, o ministério de Cristo parava ali e ficaria imune. Ela tocou, o ministério de Cristo não parou e ela recebeu a cura. Por isso não parou o ministério dele. Aí ela teve que ficar 7 dias ainda fora da sociedade, depois da cura. Ao 8º dia, ela teria que levar um casal de pombinhos para os sacerdotes, e o sacerdote fazia sacrifício por ela, para ver aquelas aves, e declarava ela limpa e também liberada para a sociedade. Assim funcionava a lei. Mas depois da cura, ela precisaria ficar ainda 7 dias isolada da sociedade. Em Levítico, capítulo 28. Se nós estamos compreendendo? Amém. Não funciona. Então ela estava debaixo daquela regime da lei, que não podia tocar em ninguém. Então ali ela tocou Jesus, então a multidão toda ficou imundo. Parava tudo ali. Só que foi cancelado o processo, porque a enfermidade continuou, ela sumiu, zerou. Aí ela não aparece mais 7 dias repetitivos. Por causa de uma palavra no Novo Testamento, ela dava por 7 sacrifícios no Antigo Testamento. Então, a gente sente bem leve esses mandamentos, apesar que muitos irmãos já nem impõem, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus. Sua palavra continua, já está continuando, né? Sobre nós é muito bom. A gente lamenta, até a irmã presidente, a vice-presidente, ela lamenta que a igreja cresceu muito, mas muito à pressa e não teve escola bíblica, e agora está com dificuldade. Para a escola bíblica são poucos que vêm, mas o bom seria todos. Então a gente lamenta isso, vai falar um tipo com uma pessoa que é nessa parte aí, não funcionou. E não funcionou mesmo, pode avaliar o significado da Bíblia. A pessoa fica, mas o que é isto? Muito. Vamos orar, depois a esposa já foi bem, vamos tomar alguns caminhos e já vamos pedir essa pessoa. Ele já nos deu, mas é importante agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, no nome do trabalho de Jesus Cristo, estamos te agradecendo, Senhor, por esse trabalho que Ele nos deu e também que o Senhor nos deu. Senhor, agora também que a tua palavra continua nos orientando, no nome do trabalho de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Quer louvar?
você, Deus, ele não tem pai. Tem? Quem é o pai de Deus? Deus tem pai, irmão? Não. Por que a pessoa agradece a Deus em nome do pai? A Deus, em nome do Pai. Eu se ele não tem pai. Meu Deus, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se ele não tem pai. Compreende? Só que Jesus é filho, né? Jesus é filho, Deus tem pai, mas não tem filho. Jesus tem filho, mas não tem pai. Como você vai agradecer a Deus em nome do Pai? Mas é porque ele é o nosso pai, né? Hã? Ele é o nosso pai. Mas se ele não tem pai para dizer, eu te agradeço em nome do Pai, dá no indicativo, entendeu? Mas a Bíblia ensina não a agradecer não em nome do Pai. Não tem lugar nenhum na Bíblia você vai encontrar nenhum lugar dando agradecer a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradece a Deus em nome de Jesus. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É trino, três em um. Mas aí dá 4 em mim. Tá. Meu Deus, te agradeço em nome do Pai, 2, do Filho, 3, do Espírito Santo. Não funciona. Não compreender? E até os irmãos deixaram de agradecer, usar essa expressão, porque eles descobriram que estão errados. Faz tempo que eu me acompanho nos programas de rádio, aqui da rádio dos irmãos mesmo, outros rádios. Não tem mais esse agradecimento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque está 100% errado. Interessante saber, não é? Porque Deus não é quadrito, Ele é trino. É Pai, Filho e Espírito. Deus é Deus católico, sim. Hã? Veio lá da igreja católica. Tem essa coisa, muito cristão com costume romano. E isso não são poucos, não, são muitos. É um perigo isso aí. Muito perigoso. Não 3, né? 2. Cumprimento a amada igreja na Santa Paz.
estudos, são boas de dar só uma olhada aqui no versículo, no capítulo 11 do Apocalipse, dá uma olhadinha no versículo 15, e tem umas que elas têm o erro de português, mas outras não, uma Bíblia no caso como esta, e outras, essa minha aqui é simplesinha, mas eu tenho a Bíblia de estudo missionário que é muito boa. Tem a outra, essa aqui no capítulo 11 do Apocalipse, então é sobre o versículo só, eu vou ler sobre o capítulo 11, versículo 15. Ela tem bastante divisões, onde a palavra de Deus diz a palavra. E o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: é boa ela, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e o seu Cristo. E na sua irmã, fala para o irmão ler, 11:15. O irmão Pedro também lê. Sétima trombeta, né? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos os sempre. Os reinos, né? Erro de gramática. Isso aqui já não tem erro de gramática. Aqui fala no singular, o reino. Também fala o reino. O reino, né? Porque essa aí é a palite, é a Bíblia boa. Boa de gramática, essa aqui ela está com ela, né? Fala o reino, estava crescendo. Fala o reino. Então, naquela época, é Apocalipse 11, verso 15, não foi ele. O reino do mundo veio a ser do Senhor e do seu Cristo. Porque naquela época, sobre o mundo só haverá um reino, o reino do Anticristo. Está falando os reinos do mundo. Os reinos do mundo, é erro de gramática, é uma acréscimo de S. Não é os reinos, é o reino. Aqui está o reino. Por isso que é bom. A do irmão também deve estar os reinos, né? Os reinos ou reino? Todas elas também têm. está os reis. Os reis. A senhora está o reino? Os reinos. É erro de. Por quê? Porque o português da Bíblia ele é inspirado. Só que esses erros tem bastante. Tem aqui no livro de Hebreus 10:19, vamos ver o que diz a palavra, que nós vamos. A Epístola aos Hebreus 10, verso 19. Essa minha também tem erro de gramática, daí a gente já corrige. A Epístola, contrário, a Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Gostar de Tiago, né? Aqui em Tiago, que diz a palavra de Deus. Isso, 10, verso 19. Não encontrou? Tem dois irmãos, todavia, marcados suave pelo sangue de Jesus. É outro erro de gramática. Na confiança. Na sua está bom. Tendo, pois, irmãos, plena confiança para entrar nos santos dos santos. Aí sim. Vamos dar ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso. A sua está escrito santuário. A dela, santo. Está correto. E o outro. Está não observando que tem tanto erro de gramática na Bíblia, se nós for olhar, por isso que o pregador, ele precisa não somente abrir a Bíblia e vai pregando e vai levando. Não, ele precisa examinar. É zelo, é o zelo da palavra de Deus.
está errado. Porque quando Deus, é coisa séria, coisa seríssima, quando Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai, durante os 40 dias e 40 noites, que Deus entregou a planta do templo a Moisés, ele entregou com as divisões. Ele entregou com 3 divisões. Onde estão os carros, estacionamento, se chama o pátio. Onde nós estamos aqui, santuário. Só que entre o pátio e o santuário tinha o quê? Véu. Tinha que ele rasgou. Então ficou livre a entrada para todos os povos até chegar ao local que houve a palavra, o santuário. Só que depois do santuário tinha mais o quê? Como está essa divisa, daí para dentro, para lá, tinha o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar está no capítulo 9 de Hebreus mesmo. Agora veja bem, o santuário, o véu, o primeiro véu, melhor dizer, separava o pátio do santuário. Quando Zacarias recebeu a ordem do nascimento de João Batista, ele estava onde? No santuário. Num grupo de mais ou menos 200 sacerdotes, oferecendo incenso santo a Deus. Da onde? No santuário. No santuário. Mas o povo, devido à graduação espiritual daquela época, no momento do incenso, só os sacerdotes que entravam aonde? No santuário. No santuário. E quando o anjo falou com João Batista, com Zacarias sobre João Batista, o povo estava orando de cor. Tem Lucas capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Assim por diante. O povo estava orando do lado de fora, separado o véu, separado o santuário e o santíssimo lugar, o pátio e o lugar santíssimo. Só que dessa divisa para lá, tem a outra divisa que chama Santo dos Santos, aonde estavam os querubins da glória, com as asas voltadas para o outro, como está essa mesa que estava a arca da aliança, representando a presença de Deus. Dentro da arca estava o quê? A vara de Arão, que floresceu, e as tábuas dos 10 mandamentos, e o maná, e o povo de Israel não reconheceu e ignorou. Moisés, como tinha a visão de Cristo, ele colheu um pouco daquele maná e deixou no copo, colocou num vaso de ouro e pôs dentro da arca. Mas só que ninguém podia entrar lá. Somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, que podia entrar lá no lugar santíssimo. Está aqui no capítulo 9, verso 7, fala sobre isso. E com isso, a Bíblia, algumas não prestou atenção nesses detalhes. Aí o que aconteceu? Na morte de Cristo, o véu, só que o santuário não tinha somente um véu, era 2 véus. Sabemos, filho? 2 véus, não era um. Agora aquele véu rasgou e dá oportunidade para todos chegar à posição de ouvir a palavra de Deus. Agora no Santíssimo Lugar só entra quem aceitar Cristo. Daqui para lá é o que está escrito no Salmo 91, verso 1, que as pessoas muitos usam como reza, uma coisa tão errada. Aquele que habita no está lá estava o esconderijo. Agora Cristo está no lugar além do segundo véu, porque o primeiro não existe, ele rasgou. Mas o primeiro não rasga, só entra como nós estamos no sentido espiritualmente falando, a gente entra no santuário.
mas no sentido espiritual, sabe aonde nós estamos? No Santíssimo Lugar com Cristo, além do santuário. Por isso que Paulo disse que a nossa vida está escondida com Cristo. Aonde? Aonde? No Santíssimo Lugar, depois do santuário. É assim que funciona a palavra. Até aqui entre todos, no sentido geral. Mas dali para frente, estou falando no sentido do tabernáculo, da glória. Só entra aqueles que aceitam Jesus e ele já está liberado para chegar até onde ele está. Vai além do véu, tem um véu no tabernáculo, o esconderijo, é conhecido como o sétimo véu. Tem muito que falar sobre véu. Os véus da Bíblia são 7 divisões, sabia? São 7 divisões. E a 7ª é onde Jesus está. Então, por que eu estou falando de olhando na Bíblia, nessa Bíblia? Porque ela é uma Bíblia de estudo e é uma Bíblia que transmite confiança. Esses 2 versículos e outros versículos mais. Porque o maior erro dos erros está justamente na tradução ou no escrito da gramática. Erro, às vezes geográfico, erro gramático, vamos dizer, erro da gramática, erro do português. E o erro do português é bom que ele seja corrigido, ou não? Porque quando Deus falou com Moisés para matar cordeiro, Moisés não podia matar carneiro, era cordeiro. Tem ciência. O carneiro perde a essência, o cordeiro tem essência. O carneiro era o tipo da carne, mas o cordeiro representava Cristo, então não pode. Tanto faz, os pais são os mesmos, mas não. Tem ciência na palavra. Estão compreendendo? Um véu rasgou, mas o outro não. Porque o outro é o lugar que nos esconde em Cristo. Compreenderam um pouco ou não? Nós estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, mas é tanta coisa boa que Deus dá, que olha, o espaço é pouco, é tanta coisa boa, lindo. Nós somos lotados de boas informações, irmão. Sabia? Eu quero até dar uma referência desse do Santíssimo Lugar. Se o irmão Reginaldo quiser ler para nós, aí em Hebreus 6, versículo 19 e 20, sobre que nós estamos além do véu, estamos depois do véu. No sentido espiritual, mas tem a divisória também, que o modelo do tabernáculo em Jerusalém era o mesmo modelo do céu. Aqui em 9 de Romanos, de Hebreus 9, 11, fala que Deus falou com Moisés: faça tudo conforme te mostrou no monte. A qual temos como âncora da alma. Segura e firme, que penetra até o interior do véu. Interior do véu. Onde Jesus, nosso defensor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que era de Jesus. Olha como a nossa mente tem possibilidade, Deus abrir nossa mente de uma maneira toda importante na palavra, porque Jesus expressou, é muito perigoso, porque Jesus disse que 5 eram prudentes e 5 loucos. E tudo aquilo que você não corrige na palavra, porque o Espírito de Deus vem em derramamento, causa pecado de loucura, e a palavra diz que as loucas ficaram de fora, porque elas eram simples, mas não eram prudentes. A prudência. Então é mesmo lá que nós temos a salvação como âncora da alma. Firme e segura que não pode murchar. Que penetra depois do segundo véu. O segundo véu foi montado até perto, aqui no capítulo 6, capítulo 9, versículo 7, versículo 1 ao 3, depois do 7 e 8.
fala sobre isso, mas que depois do segundo véu, o sumo sacerdote entrava uma única vez no ano. Temos tanto que falar sobre experiência na Bíblia, sobre entrar no santuário, tem questões tão importantes. O irmão quer ler? Ou o irmão Reginaldo? Capítulo 9 daqui de Hebreus, ó. Hebreus 9. Isso. Hebreus capítulo 9, versículo 1 ao 3, depois lê diretamente o versículo 7. 9, versículo 1 até o 3, depois lê o 7. Ora, também eu primeiro tinha ordenança de culto divino, tá vendo? no santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa dos pães da composição, ao que se chama o santuário. Está vendo aí como é importante? Depois do Depois do quê? Depois do segundo véu, Está vendo que era 2? estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Compreenderam aí? Compreenderam? Vê o verso 7. Certo. No mesmo Mas caso. no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas do povo. Uma vez no ano. Não sei se essa Bíblia aqui até tem. Ó. Ela deve ter, não sei se essa Bíblia tem. Com a corda e um sininho. Uma corda no pé. E se eles tivessem algum pecado, eles iam morrer lá. Lá dentro ninguém podia entrar lá para tirar. Então as irmãs têm uma boa laço. Uma corda. Isso. E quando Deus se manifestava, ele movimentava, porque o homem não é uma múmia, é um ser racional. E o povo sabia que quando o sacerdote saía do santuário, tinha uma boa palavra. O sumo sacerdote tinha uma boa palavra para o povo. Mas se ele entrasse em pecado, lá mesmo morria. Só poderia ser retirado, puxando com a corda. Está vendo? Senhor, por isso que a gente prega a santidade e dá graças a Deus, como Deus nos salvou, e usa tudo isso aí. Que quando tinha ainda uma coisa ainda, o santuário, a entrada do santuário para o Santíssimo Lugar, o local onde começava a entrada era forrado de pedriscos. E se a irmã olhar no ministério do sumo sacerdote, o sumo sacerdote não usava calçado, era descalço no momento de entrar no santuário. Porque quando Deus falou com Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que ele fizer é santo, foi uma aula dedicada à humildade e isenção da exaltação. Ele falou, Deus falou, olha, eu vou te preparar, eu vou te enviar, mas saiba de uma coisa, quando você está pisando no solo, porque você é humano, não pisa em ninguém. Não atrave ninguém, não pise na pessoa, não deixe o carro subir para a cabeça. Então, seja humilde. Está vendo? Você está pisando no solo, está descalço. Pense na sua mente, você é humano, está sujeito a falhar, sujeito a errar, mas não pode se submeter. Daí para lá, para frente, ou para cá, Moisés preparou a escola da humildade. Coisa linda. E o sumo sacerdote aprendeu entrar no santuário descalço e fazendo o exame de consciência, porque quando ele estava descalço, pisava em pedregulhos, o pedregulho dói nos pés. E ele lembrava, eu sou humano, não posso pisar em ninguém. Eu já vi pessoas subir no culto sem ficar sem sapato, né? Já ouviu, não? Muito. Mas cadê as pedrinhas?
Até o caminho do santuário é uma coisa, como diz, desnovelada, sem futuro nenhum, não tem efeito nenhum. Tanta coisa que a gente tem que aprender, não tem? Porque o altar é o lugar, onde estivermos é o lugar onde prega a palavra. E o santuário, ele tinha, como o irmão leu, tinha a pia de cobre daquele lado, tinha o candelabro de mesma direção, e no meio do santuário tinha um mar de bronze, com 12 bois, representando as 12 tribos de Israel. E lá fora, como já foi dito, estava o pátio. E no altar, estava o altar que estava identificando Cristo crucificado. O mar de bronze correspondia ao eixo da cruz. Dava acesso para lá, para ali, para lá. A cruz. E ela pode ver que essa cruz ela tem até no céu, não tem? Já viu? Não? Tem até o hino nacional, o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que você o hino da bandeira. Mas não só o hino, mas porque o inspirado, o Lambilar, que ele olhou para o céu e Deus inspirou nesse hino. A esse cruzeiro, onde se pode ver estrelas, olha para o sul e lá tem um cruzeiro. Quer dizer, que confirmada a crucificação de Cristo no céu e por isso que ele disse, o amém, ele venceu, Daniel dava todo o poder no céu. Aí na oração do Pai Nosso ele expressa assim na terra. É bom aprender a falar, ou não? Então no santuário tinha os utensílios colocados e representava quem? A cruz de Cristo crucificado. A pia de cobre do sacerdote lavava as mãos representava Cristo, a luz do mundo, a água da vida. O candelabro representava Cristo, a luz do mundo. O mar de bronze representava Cristo de norte a sul, de leste a oeste. Cristo é o meio da a cruz representava o bate representava os pés da cruz, o altar representava a cabeça da cruz. Nós temos muitas coisas, irmão, para ocupar a mente, para consagrar cada vez mais a Deus. Não temos? Só que o evangelho misticista, ele fica assim, dessa maneira que, quando entra na palavra, a maior parte do povo corre. É um perigo. Porque quando você não está interessado a compreender a palavra, a Bíblia dá o testemunho que a pessoa também não está inspirada como se deve. Está mais emocionada. Compreender um pouco. Essa Bíblia era assim. Muito importante ela. E quem tem interesse, porque para que Deus mandou escrever a Bíblia? Para qual finalidade? Só para fazer isso? Ou assim? Foi? Deus mandou escrever lá no capítulo 1 do Apocalipse, Deus falou com João: escreva e envia as 7 igrejas da Ásia. E naquela época a perseguição era de tal maneira que só uma pessoa na igreja tinha a Bíblia. Somente um. Só o ministro fazia a liturgia, fazia a leitura, tinha a Bíblia. Os outros não tinham, porque a perseguição do Império Romano proibiu a Bíblia. Era restrito, não sei se vocês não conhecem a história. Aí, por que está escrito? Está escrito, tem que ouvir os outros espíritos das igrejas. Só nas igrejas da Ásia encontramos 7 vezes, né? Mais no Apocalipse, mais de 8 vezes. Porque ele lia em voz alta e somente ele tinha a Bíblia e o povo ficava em silêncio ouvindo a leitura da Bíblia. Por isso, naquela época, era mesmo. Nós temos que entender. Não tinha Bíblia.
perseguição do Império Romano, terrivelmente. É a besta do Apocalipse, para quem não sabe. Mas, biblicamente, não dá para distorcer. Terrível a situação. Naquela época, Roma imperial. Era o quarto animal de Daniel. Quem vai dissipar quando aquele reino é Cristo. É o que lemos hoje. O reino do mundo passou a ser do Senhor, do seu Cristo, e reinará para todos sempre. Isso significa que o Império Romano foi destruído por Cristo na sua vida. Ele continua. Eram os 4 animais, 4 reis, mas os reinos que existiam, eles existem, agora o mais predominante, mesmo nem tanto como no passado, mas está aí. Quem é, qual rei do mundo que faz abaixar as portas de uma loja de domingo? Só lá. Porque na nossa Bíblia, quando foi escrito, não tinha a palavra domingo, tinha? Não. E quem criou essa palavra? A palavra domingo significa dia de adoração ao Deus Sol, criado pelo Império Romano. A história constata isso. Agora, devemos adorar o Sol? Está vendo como a terra está alvoroçada de tanta agitação e tanta mudança? Porque na Bíblia não tem. Domingo é o primeiro dia da semana, então foi mudar esse número para evitar, trazer a ira de Deus. Enquanto os outros é o único lugar, o reinado está lá. Mas a ordem está no Brasil, está em todos os lugares. Praticamente em todos os lugares. Deu aquele dia as portas do mercado fecham. E tantas outras coisas tem. Por isso que é bom a gente aprender e se sentir bem liberto pela palavra. Sabia que era assim, não? A palavra alma significa amor invertido. Tudo o contrário. Por que a gente tem uma grande preocupação de ensinar os irmãos? Porque tem muitos irmãos que aceitaram a palavra e até líderes também, que vieram do catolicismo romano. E eles trouxeram o costume, e para tirar esse costume é preciso que examine a palavra na consagração de Deus, senão fica o costume romano. E esse costume romano ele é grave. Bom, falta 15 minutos, 15 minutos, mas é bons comentários ou não? O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é 100% bíblico. Jesus mandou. Não somente, mas lá no Antigo Testamento, no capítulo 17, versículo 6 de Deuteronômio, lá está escrito assim: por boca de uma ou duas testemunhas morrerá o povo que tiver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, quem nos apanhou pecando constante foi o Pai, o Filho e o Espírito. 3 testemunhas. Não está somente em Cristo, como Jesus falou. O Império Romano usa muito a Bíblia. Tem parte que eles usam a Bíblia certo e a maior parte invertida. Eu tenho uma Bíblia da Ave Maria, que eu vou falar? Não. É a Bíblia da edição da Loyola, é da Igreja Romana. O conteúdo dela, o português dela até é bom, só que ela tem 7 livros a mais. Tem Judite, primeiro, tem Judite, Macabeu, Daniel, Susana, Bebel e o Dragão. Então, são 7 acréscimos que tem naquela Bíblia, para você descobrir o erro, como ele vem sendo oficialmente, a ira de Deus vai se acendendo. Tem um livro, porque o que é a Bíblia? A Bíblia ela é um canon sagrado. Canon quer dizer uma medida. Ela é uma medida de Deus. É a medida sagrada. Agora, na Bíblia católica, ela tem mais medidas, tem mais livro de Judite, como eu já falei. Macabeus. No último versículo de 2 Macabeus, está escrito assim: se isto é bom, e aí aproveito, se é rude, não pude fazer.
Babilônia, dos caldeus. E Daniel falava que Deus é o Deus verdadeiro e ele não aceita aquele sacrifício. Aí o rei fez o sacrifício de comida, farofa, aquele monte de alimento e pôs lá no lugar do sacrifício, lá no templo pagão. Aí, lá para meia-noite, veio o sacerdote e a família comeu toda a comida. Aí no outro dia o rei provou para Daniel que Bel era verdade. E ele era o Deus Bel, era o Deus da verdade, ele comia e bebia e a comida subiu. Aí o que aconteceu? Conta na história, aí Daniel pegou a entrada onde eles passavam e se forrou com cinzas. Aí o rei colocou a comida lá, depois que o rei colocou a comida, Daniel colocou cinza na passagem. Aí no outro dia não tinha comida, mas o rastro do sacerdote, dos filhos do sacerdote, comeram a comida e falou, não, foi eles que vieram o rastro deles aí, vieram, comeram e voltaram. É cada coisa, né? Mas, e a nossa preocupação hoje é que o experimento sobre a Bíblia e a dificuldade de compreender é muito grande, sendo que a palavra nos diz que o Espírito de Deus, ele viria fazer-nos compreender as Escrituras e lembrar do que já estava escrito. Mas se nós está em João 14, 26, se nos quer ler esse final, depois nós continuaremos com o trabalho do Senhor, não é bom? O trabalho do Senhor, ele é bom, né? Na vida. Então, foi ontem na pregação, eu estava meditando a maneira que Deus nos salvou. Uma vez sempre meditando a maneira que Deus nos salvou. E cada essa meditação, ela traz uma segurança tão plena e também tranquilidade. Leva você a orar com mais segurança e viver também com mais segurança. Porque de que maneira Ele nos salvou? Da maneira que Ele salvou Abraão. Antes da obra, antes da doutrina, antes do batismo, antes de tudo, que vem como testemunho de salvo. Ele nos salvou. Então, Ele não nos trouxe uma carne que veio nos suplicar, Ele nos aliviou da carne. Porque quando Ele salvou Abraão, Ele não deu a Abraão, que nós vamos falar sobre o arrebatamento, esses 10 minutos. Quando Deus salvou Abraão, Deus não deu a Abraão a mesma regra que deu a Adão. Foi diferente. Quando Deus salvou Abraão, Deus não deu a Abraão a mesma regra que entregou a Moisés, mais ou menos 430 anos depois. Então, a salvação de Abraão, que é a salvação modelo, é a que nós temos hoje. Qual? Por que Adão pecou? E ele sofreu aquela consequência tão terrível que é esse dia hoje. Ele pecou, sabe por quê? E sofreu a consequência porque Adão estava condicionado em uma lei. Em uma lei, a lei da inocência, ela era condicional. Sabe o que é condicional? Sabe? Foi uma condição, né? Debaixo de uma condição. Se você não comer do fruto, você continua com o povo da natureza. Se você comer, você morrerá 2 vezes, fisicamente e espiritual. Mas só que a questão era que ele entregou a Adão uma lei. E aquela lei, quando Deus entrega uma lei condicional, ela é infalível. Não pode falhar, não pode quebrar. Às vezes eu fico meditando na palavra quando Deus falou, quando Paulo fala sobre nós, isenção da lei, e tantas pessoas de até versículo, e a gente fica maravilhado porque Paulo cita 2 leis condicionais. A lei que Deus entregou a Adão lá dentro do Jardim do Éden, a manutenção a conservação
à semelhança da transgressão de Adão, o qual era